Sim. Agora a gente pode começar a nossa aula. Então, como eu falei para vocês, né, essa parte de comunicações digitais começa, se eu não me engano, no capítulo 4 do nosso livro texto lá de princípios de comunicações. Certo? Aquele livro padrão. Deixa eu pegar aqui até, só para deixar bem claro, até aproveitar e vou ver se ele está por aqui. Espera aí. Ok. Deixa eu ver se o livro está aqui. Eu acho que está. É esse aqui, ó. Tá? Nosso livro é esse. E o que a gente vai começar é basicamente, ó, capítulo 4, a partir da página 127. Estão vendo aí? Tá? Até a página 127 foi o que a gente viu em princípios de comunicações. Aí agora já é comunicação digital. Até vou chegar lá. Aqui. Ups. É isso aí, ó. Legal. Então vamos lá. A gente vai no PowerPoint aqui. Legal, tá? Então aí, técnicas de codificação de mensagens, né? O que a gente vai mostrar agora, né, é que quando você está trabalhando com transmissão digital, né, no caso que é o assunto da nossa matéria, né, você faz duas coisas. Primeiro, né, é você pegar os bits, né, que compõem as informações que compõem a mensagem e codificar essas informações. A primeira parte é essa. É o que a gente vai aprender aqui, né? Depois é a transmissão propriamente dita. A transmissão propriamente dita é o que a gente viu um pouco lá. A gente poderia usar técnicas de FM, o que a gente viu lá em princípios de comunicação, tá? O que a gente vai fazer então aqui é ensinar para vocês como, né, codificar as informações em sequências de bits, certo? Basicamente, a gente vai ter que fazer a informação que a gente vai transmitir normalmente é uma informação digital. Quando se fala em digital, na verdade ele quer dizer que é discreto na amplitude, né? Então, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui um gráfico, deixa eu ver se eu consigo escrever. É esse aqui, legal. Feio pra caramba, mas dá pra gente entender, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um sinal qualquer no tempo contínuo, tá? Um x de t, certo? Quando eu faço isso aqui, ó, eu pego amostras do sinal, né, aqui no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, no tempo 0. O que eu estou fazendo aqui é discretizando o sinal no tempo, né? Eu tenho ali, no caso, sinais discretos, é um sinal discreto no tempo. Só que, se o sinal puder, uma das formas de você transformar o seu sinal, a sua informação, numa informação que pode ser transmitida e pode ser codificada em bits, é fazer isso, é discretizar no tempo. Até porque a gente não conseguiria... Qual é a quantidade de espaço que eu preciso para poder armazenar toda a informação do sinal analógico? Infinita. O tempo é infinito. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É pegar o eixo x, que é o eixo do tempo, né, e dividir em espaços, certo? Aí, vocês vão lembrar de uma coisa que a gente viu em princípios de comunicações e que a gente viu também em transformada de Fourier, em série de Fourier, que diz o seguinte, ó, o teorema da amostragem. Vocês não estão lembrados, eu vou lembrar para vocês o que o teorema da amostragem diz. O que o teorema da amostragem diz? Que se eu pegar um sinal que é limitado em frequência, um sinal limitado, né, no caso aqui, esse sinal, um sinal real, ele é limitado em frequência. Ele vai ter uma frequência máxima, ele vai ter uma frequência mínima. Ele pode ser não limitado no tempo, ele pode ser infinito, né? Mas, por exemplo, um senoide é um sinal infinito, claramente limitado em frequência. É só a frequência daquela senoide. Acabou. Certo? É a frequência daquela senoide. Ponto. Certo? Então, se eu pegar um sinal qualquer infinito no tempo, ele provavelmente é limitado em frequência.
ele vai ser limitado em frequência. Vamos supor que a maior frequência dele seja uma frequência F1, por exemplo, tá? Ou em frequência em radiano por segundo seria ômega 1, tá legal? Se eu, só multiplicar por 2π, né? Se eu pegar e amostrar esse sinal numa frequência, amostrar é pegar informações do sinal, pegar amostras do sinal, fazer o que eu acabei de fazer aqui, ó, pegar amostras do sinal, né? Se eu fizer isso, né, em intervalos, né, em que a frequência dessa amostragem, né, seja pelo menos 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal, esse sinal vai ser amostrado, porém, eu consigo recuperar ele 100%. Teorema da amostragem. A gente fez uma demonstração disso, vocês não vão estar lembrados, mas a gente fez essa demonstração. Então, beleza, se eu discretizar o sinal, que é exatamente o que eu estou fazendo ali, ou seja, pegando o sinal, né, que está no tempo contínuo e transformando no tempo discreto, eu, através do teorema da amostragem, eu consigo recuperar o sinal todo. Tá? Porém, não existe um teorema da amostragem, porque eu vou falar agora. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais bonitinho, aproveitar o meu recurso aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, só um instante. Deixa eu pegar o programa de desenho, deixa eu limpar essa página que está horrorosa, né? Tá ok? Finge que vocês não viram isso. Legal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou fazer uma coisa mais bonitinha. Aqui ele já... Opa! Aí é melhor, hein? Já não fica aquela coisa horrorosa, né? Então tá aqui o sinal. Legal? Aí eu chego, ó. Vou... Até porque fica fácil a gente enxergar aqui. Estou pegando amostras do sinal, certo? Aqui está uma amostra, aqui está outra amostra, aqui mais uma amostra, e assim por diante, tá? No zero também. Isso é que a gente chama de discretização no tempo, tá legal? E aí, o que a gente tem que fazer agora? Na verdade, eu também não posso... Beleza, com isso eu posso usar um determinado número de bits, né, para armazenar cada uma das amostras, né? O número de... Não vou pegar o sinal todo, mas eu posso armazenar um pedação do sinal se eu precisar, tá? Ok? Se o sinal é infinito, não tem como a gente armazenar ele todo, porque ele é infinito. Mas vamos supor que ele seja finito, né, que ele chegue... Vamos fazer aqui uma complementação aqui. Vamos supor que ele termine aqui, né, e que ele termine aqui, certo? Então... eu consigo aí, amostrando ele, conseguir todas as informações dele. Ok. Porém, eu já mostrei ele no tempo. O que eu tenho que fazer agora? Eu também tenho, né, eu posso mostrar com a frequência alta e conseguir recuperar esse sinal 100% dele. Porém, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer... Vocês estão vendo aqui que está dividido 0, 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2? Isso também existe nesse eixo. Fazer contracor para ficar mais claro para a gente. Isso também existe nesse eixo, né? Aqui, 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 aqui. E aí o que vai acontecer? Aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Ou seja, o que eu tenho aqui, basicamente, é uma escala também no eixo vertical. Isso a gente não chama de discretização no tempo. Isso a gente chama de quantização, quer dizer, é você escolher pedaços, né, únicos, certo? E aí não tem teorema da amostragem para esse valor no eixo Y, né? Não tem teorema da amostragem, não tem tipo, eu vou escolher em 2 vezes a maior frequência, até porque não tem nem como gerar a frequência ali no eixo Y. A frequência a gente só gera no eixo, né, horizontal e não no vertical, certo? Ok? Isso a gente chama de quantização. Aí,
o que eu quero é fazer uma representação do meu sinal que seja o mais próximo possível do sinal original. Qual é a opção no eixo X? Usar o teorema da amostragem. Amostrar na frequência 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal. Ok. Qual é a opção no eixo Y? Não existe um teorema da amostragem para esse eixo aqui, né? Tá bom, não existe um teorema da amostragem. Eu pergunto para vocês, o que você vai fazer agora é usar ajustes, ou seja, você vai escolher para esse ponto aqui, por exemplo, o mais próximo ali no eixo Y, ou esse cara daqui, ou esse cara daqui, ou seja, talvez esse aqui, tá? Notem que ele não vai certinho, mas ele está próximo, tá legal? Ele está próximo, tá? Qual seria uma ideia de vocês, né, para a gente diminuir esse erro? Que vai ter um erro, concordam que vai ter um erro? Qual seria uma ideia? Como eu consigo diminuir o erro? Fazendo que o número de níveis, digamos assim, nesse eixo Y seja maior. É claro, quando ele fala número de bits, tem a ver justamente porque se você usa um bit no eixo Y, você só tem duas opções no eixo Y. Se você usa 2 bits, quantas opções tem? 2 elevado ao quadrado. Quantas opções são? 4. Se você usar 3, quantas opções são? 8. E assim por diante. Se você usar 16, você tem 65 mil níveis, certo? Se você usar 32, você tem 4 bilhões de níveis. E detalhe, normalmente você faz o sinal ser limitado, tanto na amplitude quanto no tempo, certo? Então, se você usar 32 bits, provavelmente seu erro aqui no eixo Y vai ser bem pequeno. Porém, para cada amostra que você pega, você está usando 32 bits. Então você tem que lembrar que depois, isso é para representar a amostra. Depois essa amostra tem que ser o quê? Essa amostra que agora é uma... Por isso o pessoal fala em digital. Porque digital tem a ver com o eixo Y. Não sei se vocês lembram disso, né? Quando a gente fala em analógico digital, a gente está falando do eixo Y. Quando a gente fala em contínuo no tempo e discreto no tempo, eu estou falando no eixo X. Lembram disso? Por isso fala codificação digital de mensagens. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre isso porque é o que importa para a gente. Quando você trabalha no eixo Y, a gente fala em quantização. Quando a gente fala no eixo X, a gente está falando em amostragem, certo? Ok? Então, beleza, eu vou então pegar 64 bits para o eixo, né, Y, né, que dá um número que não dá nem para falar, é 4 bilhões ao quadrado, né? E vou pegar, sei lá, 2 vezes maior, 10 vezes maior do que a maior frequência. Nem preciso disso, 2 já está bom, né? Mas o que vai acontecer? Se você fizer isso, você vai estar com, para cada amostra, né, que você escolheu, um número de bits absurdamente alto, certo? E aí você tem que primeiro armazenar isso. Você vai ter que armazenar no computador ou qualquer coisa assim. E pior, depois você vai ter que transmitir, tá? Quanto mais informação tiver, maior a precisão, porém, para transmitir a coisa complica. É por isso que se estuda a transmissão digital, que é o que vocês estão vendo aqui, até hoje. Não adianta o cara ter um computador fodão, porque depois ele tem que transmitir. E na hora de transmitir, o que tem que fazer? Você tem que ter uma relação de compromisso entre as informações que você tem e o canal que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com um canal de fibra, lindo, né? Tem fibra em casa, 200 mega, 500 mega, 1 terabit por segundo, 1 gigabit por segundo, sei lá, né? Ótimo. Mas se você estiver transmitindo, por exemplo, da Terra para a Lua, né? Em que o canal tem um decaimento absurdo por causa da distância, né? Então a coisa é complicada. É isso que a gente está tentando explicar aqui. Vocês entenderam em geral como é que é, né? Deixa eu voltar aqui e vamos para a nossa transparência, tá? Então é isso, né? O que eu tentei mostrar ali é isso, tá? Ok? Então a gente vai codificar a mensagem, ou seja, a gente vai gerar uma sequência de bits que representa essa mensagem. Legal? Depois que a gente gera os bits, a gente vai transmiti-los. Aí como é que a gente vai transmitir? Aí a gente vai usar pulsos, portadoras, etc. e tal, né? A gente vai usar a teoria que a gente viu em
princípios de comunicações, modulação FM, modulação AM, de alguma forma. Porque você vai usar modulação? Problemas de antenas, de frequências, tudo que a gente já viu. Legal? Continuando então, né? Vamos começar então explicando o que ele chama de codificação de fontes discretas sem memória. Só um parênteses aí, pessoal. Eu estou sentindo um cheiro de cigarro absurdo aqui. Então, não sei se está vindo por aí, vocês podem fechar essa porta, porque de repente está vindo aí de fora, essa galera vai filmar bem aí na frente. Quer se matar, se morra sozinho, né? Vamos combinar, né? O cara quer se matar, que ele morra sozinho, não os outros, né? Tem que respirar o fumo dele. Não adiantar muito, mas talvez ajude, certo? Então, vamos ver aqui algumas definições, né? Uma fonte geradora de mensagens discretas, ou simplesmente uma fonte discreta, é definida como uma fonte que gera um número finito de símbolos, né? A gente vai mostrar aqui, a gente vai usar isso para trabalhar. Notem que vocês vão precisar ter alguns conhecimentos de probabilidade, de sistemas estocásticos, que vocês não têm, tá? Então, algumas coisas nesse curso aqui de transmissão digital, vocês vão ter que aceitar. Né? Tipo, aceitem, né? Ok? Porque não dá tempo de a gente ficar explicando. É uma coisa bem interessante, a gente fala... É justamente aquele negócio, não sei se vocês lembram lá, que umas vezes eu dando aula, eu brinquei que tem FDP, né? Função densidade de probabilidade, etc. São coisas que são diferentes um pouco da probabilidade em si. Quando vocês estão acostumados com probabilidade, que vocês com certeza viram esse assunto no ensino médio, né? Lá na minha época era o 2º grau, vocês eram probabilidades finitas, né? Qual é a probabilidade de tirar 1 quando você joga o dado? É 1/6. Qual é a probabilidade de tirar um número par quando você joga o dado? Né? É o número de ocorrências, que no caso são 3, 2, 4 e 6, né? Sobre o número total de possibilidades, que no caso são as 6. Então é 3/6, é meio. Estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Essa parte de probabilidade, vocês estão acostumados a trabalhar da forma finita, mas ela também pode ser feita, né, através de uma variável. E aí vocês vão ter algumas coisas que a gente vai usar aqui que tem a ver com a variável, tá certo? Então, o primeiro que a gente vai fazer é definir, né, quais são os símbolos que essa fonte gera. Né? Na verdade, esses símbolos, no nosso caso aqui, por exemplo, o que é essa fonte? Vai ser um algoritmo que a gente vai utilizar para representar os dados de um determinado sinal, certo? E esses serão todos os valores que, no nosso caso aqui, que a gente está falando em telecomunicações, seriam os valores que a gente pode colocar no nosso sinal, né? Então, por exemplo, quando eu faço aquela amostra que a gente mostrou no desenho aqui, né? Os dados serão meio que os valores que estão aqui no eixo Y. -2, -1, 0, 1, né? 2, 3, assim por diante. Esses serão os símbolos, certo? Porque quem vai ser o nosso sinal? Se a gente fizer isso, notem que eu até coloquei aqui -1, -2, supondo que esse sinal aqui é um sinal todo... Vocês viram aqui que eu estou usando até um exagero, né? Porque o sinal aqui ele só varia mais ou menos de 1, 2, 3, 4, até 5, digamos assim, ou 6 aqui, sei lá, né? Então eu poderia fazer o seguinte, se eu pegar e for representar esse sinal na sequência, começando aqui, por exemplo, o sinal seria assim, seria, sei lá, 3, depois 2, depois 4, depois 3, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vai ter uma sequência, né? Vai ter uma sequência, a sequência vai até terminar o sinal, certo? Esses valores aí que estão saindo da minha fonte de gerador de símbolos são os valores, são aquilo que eu estou falando aqui, né, na nossa transparência, que são os SIs, né, os símbolos gerados, SI de 1 até A, onde A é o número de símbolos que a fonte gera. Quem é que determina o número de símbolos que a fonte gera nesse exemplo que a gente estava falando? É o número de bits que eu utilizo para representar esses símbolos. Se eu uso 2 bits, 2 ao quadrado, o número de símbolos vai ser 4. Se eu uso 3 bits, 2 ao cubo, o número de símbolos vai ser 8, e assim por diante. Estão acompanhando? Tranquilo? Tá. Em geral, o comportamento da fonte é aleatório, claro, né? O sinal é totalmente aleatório, eu não sei qual é que vai ser o símbolo gerado depois de determinada geração, certo? Mas em geral.
Por exemplo, você pode usar fatos de não aleatoriedade para codificar uma mensagem melhor. Não entendi. Eu explico. Se você estiver codificando um sinal de imagem, por exemplo, como é que você codifica um sinal de imagem? Uma imagem, né? Você pode codificar, vamos supor uma imagem estática, para não dar nó na cabeça de vocês. Uma imagem estática, se você olhar, cada pixel tem um valor, cada pontinho da imagem tem um valor. Então, para não dar um nó na cabeça de vocês, imaginem a imagem estática como se fossem milhares de linhas, uma em cima da outra. Eu vou codificar linha a linha. Então, eu vou codificar a primeira linha, depois a segunda linha, até, no caso, uma imagem Full HD. Por exemplo, uma imagem Full HD estática, ela tem 1080 linhas. Full HD é um padrão que tem 1080 linhas. E tem quantas colunas, sabem? 1920 colunas, certo? Então, eu começo na linha 1, coluna 1, certo? E vou até linha 1, coluna 1920, certo? Mas é uma imagem, não é? Então, o que acontece? Como é uma imagem, e uma imagem pode ser, claro que pode ser uma coisa qualquer, a chance de um pixel ser próximo do outro é grande. É grande, tá? E aí tem a ver com probabilidade. A gente não vai se preocupar com isso, mas é grande. Mas a gente usa isso para fazer uma codificação de imagem mais eficiente, tá? Só para vocês terem uma ideia. Por isso que às vezes tem que saber a probabilidade do anterior, digamos assim, certo? É bem legal isso. É uma das coisas bem legais. E olha só, isso eu estou falando de imagem estática. Se você imaginar que a imagem em movimento é uma sequência de imagens estáticas, aí, meu amigo, se você tiver um plano aqui, que é a primeira imagem, a próxima imagem está aqui logo atrás, digamos assim, que ela vai aparecer, certo? Pô, a chance do pixel que está nessa primeira imagem ser próximo do outro é absurdamente grande em imagens em movimento. Quando é que não vai ser? Quando você tiver um corte, por exemplo. O cara corta para outra câmera, concordam comigo? Porra, no corte, sacanagem, né? Tava tudo bonitinho lá, imagem fluida, imagem em movimento, de repente, o cara, pum, corta para a câmera 3. Ferrou, tem nada a ver. Então aquela primeira imagem da câmera 3 não vai ter nada a ver com a imagem anterior, mas logo na sequência, todas elas terão a ver. Estão entendendo o que eu estou falando? Essas coisas são bem legais. E esse tipo de coisa a gente não vai ver aqui no nosso curso, mas é uma coisa que vocês se divertem aí na parte de processamento digital de imagens, né? Codificação de imagens. Você pode usar essas coisas. Posso usar isso também para voz. A chance de sair, né, um determinado valor da minha voz é muito próximo. Você não consegue variar a voz, né, em tons de um outro. Só quem consegue é o pessoal que cantor de ópera, e mesmo assim ele demora para variar, certo? Também dá para usar isso. Por que eu falo voz? Eu falo voz porque se vocês forem brincar com o processamento de sinais, é interessante começar com o processamento de voz, porque é unidimensional, tá? Só por isso. Processamento de imagem, vocês vão ter que trabalhar sempre o quê? Bidimensional, muito mais difícil, usa muito mais informação, tá? Ok, continuando aí. Então, em geral, o comportamento da fonte é aleatório. Eu acabei de falar que nem sempre. Dei um exemplo que não era, mas em geral é, tá? E sua modelagem deve incluir as probabilidades de ocorrência dos símbolos que compõem o alfabeto. O que são esses símbolos? São exatamente, por exemplo, quando eu definir quais são os símbolos, que são os símbolos? São o que a fonte produz. Quem são? Nesse caso aqui, daquele exemplo que a gente estava trabalhando. Os símbolos serão 3, 2, 4, são os níveis que a gente está trabalhando, certo? Cada um deles tem uma probabilidade de ocorrer. Como é que você sabe? Cara, se você tem um sinal finito, você pode simplesmente fazer a contagem, fazer a codificação toda dele, certo? E você contar quantos símbolos ocorrem. Esquece sinal, vamos imaginar um texto. Eu pego um texto qualquer, né? Quem são os símbolos do texto? São as letras, exatamente. Ok? Qual a probabilidade de uma letra ocorrer naquele texto? Qual é a definição de probabilidade? Vocês lembram que eu falei aqui na aula já? Número de ocorrências por número total, certo? Então vamos supor que o texto tem
dar um exemplo aqui. Escrever aqui, ó. Um texto qualquer. Só para... Então, olha só. Tá lá, Abel está maluco, ok? Esqueçam os acentos, tá? Vamos supor que o A acentuado é... Eu vou até tirar o acento. Vamos supor que o A acentuado, né? Opa, fica quieto aí, não quer nada disso. Quieto, cara. Tá? Olha só, é o A normalmente. Então, o que vai acontecer aqui nesse texto? Tá? Notem, eu posso até contar o ponto como sendo um símbolo no final, certo? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não vou contar o... Vamos botar uma coisa... Vamos botar 16, que eu gosto do múltiplo de 2. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu botei aqui... Ah, sabia que ia acontecer isso. Né? Eu botei aqui o espaço para chamar a atenção. Tá certo? Então, são 16 caracteres naquela frase. Certo? Qual é a probabilidade do A acontecer nessa frase? Só contar. Tem uma vez A, duas vezes A, 3 vezes A. Então a probabilidade do A acontecer é 3 sobre... É o P de A. Certo? Quem é a probabilidade do espaço acontecer? 2 sobre 16. Certo? Então essas probabilidades, elas existem e você pode contá-las, vocês podem contar essas probabilidades. Quando a gente trabalha com processamento de imagem, com processamento de voz, a gente primeiro faz o quê? Primeiro a gente codifica tudo. Ou seja, a gente gera um arquivo onde a voz ou a imagem está representada naquele arquivo. Certo? Aí a primeira coisa que normalmente se faz para trabalhar, né, depois com essa imagem ou com esse arquivo de voz, é verificar as probabilidades em que determinado caractere aparece. Então, eu vou probabilidade do A. Como é que se faz isso? Usam-se os caracteres que existem, certo? E vê qual é o número de ocorrências de caracteres em cima daquele arquivo. Notem, a probabilidade vai depender do arquivo que você estiver trabalhando. Nessa frase, a probabilidade do A aparecer é 3,16. Numa outra frase qualquer, poderá ser diferente. Está dando para entender isso? Ok? Então, isso é importante. Às vezes, você consegue resolver, uma das coisas que vocês já estão acostumados a usar é esse algoritmo que vocês usam aí para fazer a compactação, zip, rar, etc. Tá? Esses programas que fazem compactação de dados em geral usam probabilidade de ocorrência eles verificam se o que está sendo compactado é um texto, por exemplo. Aí eles não ficam contando as probabilidades daquele texto, né? Não tem nem muito sentido fazer isso. Mas eles têm um número de probabilidades de ocorrência de textos em geral, digamos assim. Entendeu? Eles sabem que a letra A vai aparecer muito mais vezes do que a letra W, por exemplo. Certo? Ou do que a letra K, principalmente em português, por exemplo. Ok? E aí o que vai acontecer? Sabe o que se faz normalmente? É uma coisa muito legal, que a gente não pensa normalmente. Quando a gente pensa em codificar alguma coisa, a gente está com aquele negócio. A coisa mais simples é fazer o que eu acabei de falar para vocês. Definir um número de bits para colocar todas as opções possíveis. Vamos supor que eu quero codificar 16 símbolos. Eu uso quantos bits para 16 símbolos? 4. Perfeito, 4. Ok? E aí eu boto, né, para cada símbolo 4 bits. Certo? Essa é a melhor opção? Não é. Porque você pode ter num determinado arquivo, né, desses 16 símbolos, um monte de símbolo Y, K, etc., que aparece pouquíssimo num determinado arquivo. Porque a probabilidade realmente é pequena. E tem outros símbolos que aparecem mais, as vogais vão aparecer mais. Então o que você pode fazer? Você pode usar, por exemplo, o que a gente chama de comprimento variável. Então a gente vai usar 2 bits, ou para representar o A, 2 bits para representar o E, 2 bits para representar o I, 2 bits para representar o O.
E 3 bits para representar o U, porque ele aparece pouco. Vamos supor assim. Não dá para usar 2 para U, porque a gente acabou, eram 5, né? Se eu estou usando 2 bits, ferrou, né? Não dá, né? É 00 para o A, 01 para o E, 10 para o I e 11 para o O. Para o U não dá para usar nenhum outro novamente. Concordam comigo? Tá? Teria que usar 3 bits. Isso a gente chama de códigos de comprimento variável. Né? Isso compacta de uma maneira absurda o texto. Tá? Então, é óbvio que vocês não vão ter que fazer nada disso, mas trabalhar com isso computacionalmente dá um trabalho absurdo. Porque vocês não podem trabalhar com os bytes. Vocês têm que trabalhar com o quê? Com os bits. Já imaginaram como é que é difícil trabalhar com os bits? Não é fácil, não. Não adianta você chegar e armazenar 3 bits num byte, filho, que aí não adianta nada. Concorda comigo? Ah, eu vou usar 3 bits para aquela letra. Vai armazenar onde? Eu até pergunto, cara. No byte. Você está usando 8 bits, filho. Concorda comigo? Não é isso que acontece? Então, como é que se faz isso? É foda, vocês têm que criar uma biblioteca que mexa nos bits em si. E na hora de armazenar, ela vai preenchendo os bytes. É um saco isso, tá? Mas é como se faz, tá? Computacionalmente. Isso é coisa... Vocês não têm que se esquentar, vocês têm que mostrar como é que se faz, aí fala para o cara lá da engenharia de computação ou para a programação, ó, se vira aí, ó, a ideia já te dei aí, ó, né? Dá teu jeito, né? Programa aí, né? Você, mas ele não vai fazer isso. Realmente, se vocês estiverem fazendo uma tese, ele não vai fazer isso. Quem vai fazer, quem é? É você, né? E aí, fudeu? Não, só vai dar trabalho pra cacete, né? Vai dar muito trabalho, realmente. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui no minha PowerPoint, né? Então, isso é importante. A cada símbolo SI, ok? A cada símbolo SI é associado a uma probabilidade, ok? Uma probabilidade. Então, depois a gente vai ver, cada símbolo vai ser codificado em um bloco de bits representado por B1, tá certo? Então, na verdade, o que vai acontecer? Aqui nós temos os símbolos, certo? Gerados pela fonte, com a sua respectiva probabilidade, né? E aí, B1 vai ser uma sequência de bits que representa o símbolo 1. Se eu tiver aqui, se o número de símbolos, por exemplo, é 8, né? Eu posso usar o B1, né? O B2, o B3, o B4, o B5, o B6, o B7 e o B8, são os símbolos possíveis. Eu posso usar quantos bits aí para representá-los? Pensando no número fixo, comprimento fixo, quanto é que seriam? Quantos? 3 bits, certo? 3 bits gerariam, né, o meu alfabeto aí de símbolos, certo? Com comprimento fixo, porque eu posso fazer uma coisa diferente. Eu posso ter um comprimento o quê? Acabei de falar para vocês, um comprimento variável. Qual é o problema do comprimento variável? É que você tem que saber, por exemplo, o problema do comprimento variável, comprimento fixo é beleza. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que assim é B1, B2, B3 e B4. Certo? Quais são as opções? São 0, 0 para comprimento fixo. Qual é a outra opção? 0, 1. Qual é a outra? 1, 0 e 1. Beleza. Só que eu vou mandar essa porra numa sequência, concorda? Normalmente a gente trabalha pensando em uma transmissão serial. A gente não vai mandar uma sequência? Beleza. Aí eu vou mandar assim, ó. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 e assim por diante. Dependendo de eu começar a ler, concordam comigo que vai dar merda? Né? Se eu começar a ler aqui, beleza, esse cara vai ser quem? Esse cara vai ser o B2. Se eu coloco aqui, quem vai ser esse cara? Esse vai ter o B3. Esse aqui, quem é que vai ser? Esse vai ser o B2 de novo. E finalmente, esse aqui vai ser o quê? O B4. Legal? Agora vamos supor que por algum problema eu comecei a ler aqui. Né? E aí eu até paro de ler, só leio 3. Certo? O que vai acontecer aqui? Vai começar com o B4 e depois B1 e depois B4 novamente. Concordam comigo? Que bosta, né? Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado onde vai começar a ler, onde vai começar a leitura, onde vai... Então, a gente tem que se preocupar
né, exatamente se você vai ter que usar bits a mais para representar alguma coisa. Tipo, ó, vou mandar agora, acorda aí, receptor, que eu vou mandar. Ops, valeu. Manda, né? Ok? É por isso que normalmente, quando a gente pega e mede velocidade, até no caso da nossa internet lá em casa, o que acontece? Você chega, pô, Abel, quanto é que você tem em casa? Eu tenho 200 megabits por segundo. Legal. Aí eu mando baixar um torrent lá, filme do Aquaman, né? Tá descendo ele lá. Aí quando eu vejo lá, o máximo que ele consegue chegar, às vezes, é uns 20 megabytes, né? Porra, 200 deveria dar 200 dividido por 8, um pouquinho mais do que os 20 megabytes, certo? Mas por que ele está dando 20 megabytes? Porque, na verdade, ele está usando vários bits de controle. Então, o byte, quando é transmitido, na transmissão, ele não vai ter só os 8 bits, entendeu? Ele vai ter, às vezes, os 10 bits. Então, dividir por 10 é uma boa. Eu até falo assim, divide por 10 que já está bom, né? É uma boa estimativa. Ah, 200 não deveria dar um pouquinho mais, deveria dar 22, não sei o que, não. Vai dar mais ou menos isso aí mesmo. Vai dar uns 10, divide por 10, vai dar uns 20 mega mesmo. Por quê? Porque tem que ter o controle que a gente sabe. Quando vocês pegaram a época do modem que ligava na linha telefônica, né? Não, né? Acho que vocês já são uma geração que não faz, né? A linha de escada que eu falo, aquele negócio de você ligar de madrugada, né? Depois da meia-noite era um pulso só. Vocês não pegaram isso com certeza. Alguns já pegaram, mas é raro, né? Já viram alguém fazer isso? Talvez vocês mesmos nem tenham usado isso, né? Mas era o quê? Quando você conectava, não fazia um barulho estranho lá dentro do computador? Aquilo ali era o barulho do modem. O que é modem? Legal a gente falar um monte de coisa aqui. Essa primeira aula é bem legal. O que é modem? Falei lá em princípios de comunicações. É o quê? É isso. É um cara que modula e demodula. Se ele modula e demodula, por que ele faz isso? Para usar a linha para usar o par de fios que a companhia de telefone te dá. No caso, a companhia que fornece a linha telefônica. E aí, quando ele faz a comunicação, no início faz aquele barulho, que é justamente ele conversando, certo? Ele está conversando. Aqueles barulhos são estranhos porque aquilo não é voz. Só que a conversa daqueles bits codificada, como se fosse voz num alto-falante, seria aquele barulho estranho mesmo que aparecia. Ok? Legal. Então, aquele barulho era isso. Hoje, acontece a mesma coisa. Aconteceria a mesma coisa. Só que, primeiro, às vezes você não tem nem a linha telefônica. Então, ninguém mais botou o alto-falante lá para fazer barulho, certo? Quem faz isso, basicamente, é o modem externo ali, ele não tem alto-falante, você não escuta nada. Até porque hoje não vem pela linha telefônica. Algumas até vêm, mas a maioria vem hoje em dia por cabo de fibra ótica, por cabo coaxial, com velocidades bem maiores. O grande problema que você tinha na linha telefônica é que a linha telefônica tinha uma velocidade máxima para a transmissão de dados, certo? A velocidade máxima que a linha telefônica permite para a transmissão de dados, né, a longas distâncias, é 64 kilobits por segundo, tá? Aí é o que eu tenho lá em casa, né? Eu pago 5 mega, mas só tenho 64 quilos, né? Às vezes o cara reclama, porque o cara, né, paga 64 mega, mas o download do cara é 1 mega, é muito, 1 mega não, 1 kilobit por segundo, é muito lento, né? Por quê? Porque tá com um fim de linha e coisas do gênero, tá? Ok? Então a gente entendeu aí, acho que vocês entenderam direitinho aí como é que funciona essa codificação. A probabilidade é importante, a gente vai ver, certo? Ok, eu vou até parar aqui a aula para a gente não falar sobre isso, mas basicamente isso aí que a gente vai ver na aula que vem é o que a gente chama de informação própria e entropia. São duas coisas que vocês têm que aceitar. Isso aí é a informação que eu falei que vem lá da probabilidade. Vocês vão ver que eu não consigo, né? Normalmente existe um limite
para poder codificar uma informação, tá? E esse limite tem a ver com o que a gente chama de entropia do sistema, tá? Essa entropia dá um limite mínimo, você não consegue baixar, você até consegue codificar alguma coisa abaixo da entropia. Só que se você codificar abaixo da entropia, é possível, vocês vão ver. Você consegue codificar, mas não consegue decodificar. Tipo, codificar você consegue, mas você não consegue fazer um esquema que você consiga decodificar. Aí é que está. O que a gente chama de... Você não consegue distinguir entre o código que você gerou e um outro código qualquer. Aquele negócio, você não sabe... Quando isso acontece, você não sabe se você está recebendo B1, B3, B2 ou B4, ou se você está recebendo B4, B1 e B4. Vocês entenderam? Se você codifica abaixo da entropia, você não consegue estabelecer o que a gente chama de univocamente decodificável, ou seja, decodificável de uma forma só, única, sem erro, certo? Quem dá esse limite? Quem dá esse limite é a entropia, tá? Então a gente vai ver isso, a gente vai fazer alguns exemplos. Consegui! Abel, consegui codificar abaixo da entropia! Beleza, agora decodifica. Ih, não dá, não vai dar, tá? Essas informações, essa teoria, né? É uma teoria, galera, acreditem, olha como é que é legal, né? Até agora, né, a gente falou de Laplace, tudo bem, transformada Z já era mais nova, mas a gente falou de Laplace, a gente falou de transformada de Fourier, né, coisas de 1800, né, coisas velhas. Transformada Z é mais nova porque a transformada Z, mas ela apesar de ser mais nova, na verdade ela não é mais nova, não, ela continua sendo velha. Ela era bem velha, é que ela não tinha aplicação, porque não tinha como ficar amostrando, mas a aplicação que tinha era na matemática, certo? Porém, essa teoria aqui é uma teoria de 1948, cara, tá? Relativamente nova, Claude Shannon, tá? Chama-se teoria da informação, tá? Teoria da informação é bem legal, bem difícil também em algumas coisas, mas é bem interessante. Quem for trabalhar com processamento de sinais vai ter que conhecer alguma coisa de teoria da informação, tá? E aí fala sobre isso, fala sobre entropia, limites, etc e tal, tá? Você não consegue codificar abaixo da entropia. Até consegue, codifica, não consegue decodificar, certo? Então na aula que vem a gente vai entrar na definição de informação própria. A gente, na verdade, só usa informação própria para depois definir a própria entropia, né? Informação própria nada mais é do que o log na base 2 do inverso da probabilidade, tá? E aí depois a gente vai usar a probabilidade propriamente dita e fazer um somatório, certo? E aí é legal. O bacana é que a gente vai pegar e vai fazer, por exemplo, um exemplo super prático. A gente vai pegar uma frase e vai fazer a codificação com comprimento fixo. Como é comprimento fixo, o número de bits que você vai usar vai depender lá dos bits que você escolheu para determinar os símbolos. Se você tiver até 16 símbolos, pode usar 4 bits. Se tiver mais de 16 símbolos, por exemplo, no nosso alfabeto tem mais de 16 símbolos. Vou ter que usar quantos? 5, pelo menos, tá? Normalmente se usam quantos? Logo lá no início do PC, se usavam quantos para representar as letras, números e símbolos? ASCII e I. Lembra do ASCII e I? O pessoal chamava de ASCII 2, né? Mas é o ASCII e I, né? Eram 8 bits, certo? 256 símbolos. Por que, porra, se você só tem 26 letras? Tá, e os números? E as letras maiúsculas? E as minúsculas? E os acentos? E os espaços? Então, de repente, 8 nem é muito. Concordam comigo? Certo? Mas funcionava bem, ok? Então, esse primeiro padrão se usava 8 bits. Aí você ia, por exemplo, escrever a palavra Abel, você usava o A, o B, o E, o L. 4 caracteres, 4 símbolos, 32 bits, né? Porém, eu posso criar um símbolo, um alfabeto, em que o A vai usar 2 bits, o B vai usar 3, o E vai usar 7 e o L vai usar 3 também. Quando você fizer a soma, essa soma às vezes não dá os 32 bits que você utilizou. Professor, mas para saber qual vai ser o comprimento desse... Aí a gente vai chegar a várias formas, isso aí a gente vai mostrar. Uma das formas de a gente usar, de a gente determinar comprimento, um dos códigos utilizados que fazem isso, é um código que a gente chama de código de Huffman, tá? Na verdade, ele vai atribuindo os bits de acordo com as probabilidades. Vocês vão fazer isso direto, tá? Então aqui, ó, mais à frente, vai ter um exercício para isso, ó. Ok? Tá?
Aqui, por exemplo, seria uma codificação fixa do lado esquerdo. E quando você trabalha com Huffman, olha a codificação do lado direito como é que ficou. Estão vendo? Ó? Um ficou com 1 bit, o outro ficou com 3, 3, 3, 4 e 4. E ficou uma bosta. De repente não. De repente não. Aquele cara que aparece com 1 bit de várias vezes, ele aparece tantas vezes que no final o número de bits vai acontecer o que com eles? Vai ser menor do que o número de bits usando um comprimento fixo, que é esse aqui. Ok? Sexta que vem, galera. Beleza.